Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer uma ilustração aqui que vai para um quadro que vai ser impressa e eu decidi gravar o processo para vocês, tá? Primeiramente eu vou selecionar aqui o tamanho do meu arquivo, que vai ser um tamanho A4, e já vou pegar aqui também a imagem de referência. Bom, gente, essa aqui é a imagem de referência. Quem fez esse arquivo foi o meu namorado, barra esposo, barra marido. Ele quer fazer um quadro da avó dele, que faleceu vai fazer 2 anos, eu acho. E eu decidi fazer essa ilustração para ele, tá? Então vocês vão acompanhar o processo de esboço, tudo que eu vou fazer aqui nesse desenho, tá? Primeiramente vou selecionar aqui o pincel que eu mais gosto de usar. Bom, então, como toda encomenda, eu gosto de pegar bem os traços, então eu vou utilizar aqui a opacidade mais clara da camada, para eu só poder fazer o decalque do desenho, para não perder tanto tempo. Lógico que eu vou tentar manter algumas ruguinhas de forma manual para não perder tantas características da idade. Só que depois a gente vai selecionar essas camadas aqui e deixar um pouquinho mais suave. Mas é para ser um desenho. Eu acho que a gente não pode esquecer que quando a gente vai fazer um desenho, a gente não está fazendo um desenho hiperrealista. Porque se a gente quiser algo muito fiel à pessoa que a gente está desenhando, já é melhor imprimir a foto daí. É o que eu falo para alguns clientes que vêm pedir arte para mim, sabe? Falo, ó, é um desenho, então não vai sair 100% fiel à foto. Aqui a gente vai sintetizar, né, alguns traços para ele ficar mais parecido possível. Ó, aqui tá vendo que os fiozinhos estão passando por cima da orelha. Então, em vez de eu fazer a orelha do jeito que tá fazendo aqui, eu vou deixar ela meio que sugerida, ó, tá vendo? Só essa parte aqui. E aí o restante vai ser cabelo. Os traços, eles são importantes para a gente poder dar um tipo de textura na pele. Porque o que vai fazer diferença mesmo vai ser a parte da pintura, sabe? Da coloração. A gente tira a camada de baixo, ó, dá pra gente ver bem mesmo que é uma senhora, né, mais de idade. Então, a partir disso, a gente consegue realçar bastante as características, né? Quanto mais leve você deixa a sua mão, mais fininho sai o traço, mais textura você consegue colocar. Aqui na parte de juntas, né, das expressões, tipo nariz, canto da boca, parte do sorriso, são partes onde marcam bem, ó, tá vendo? Então aqui a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção para poder dar, para colocar as linhas de expressão. Agora vamos para a boca. Aqui na boca também tem.
Eu tenho muita dificuldade em desenhar dente, porque você não pode forçar demais o traço. Sempre bom deixar o traço mais fininho. Então assim, aonde eu não coloco linhas, aí a gente preenche com cor depois, e fica mais fácil, entendeu? Então aqui, gente, para eu fazer essa pintura, vocês podem ver que eu fiz toda a line art em uma só, né? Então eu vou fazer a questão da blocagem, tá? Eu vou blocar ela primeiro aqui, tá? Que daí eu já consigo separar do restante das folhas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova camada, vou colocar ela no modo de multiplicação e vou só mudar um pouquinho mais pro rosa para eu poder começar a fazer as sombras. Vou fazer as sombras maiores primeiro, que é aqui na parte da bochecha, têmporas. Como eu quero deixar o desenho com um pouco de textura, então eu não vou me ater em deixar a pele bem polida, sabe? Vou esfumar já com um pincel com mais textura. E a pele madura, ela é um pouquinho mais difícil da gente fazer, porque a gente tem que levar em consideração justamente as ruguinhas, as bolsas de expressão nos olhos, o que é sempre importante quando a gente for pintar a pele madura, deixar as bordas no começo das expressões, ó, mais suavizadas, que daí eu peso somente nessa parte aqui, e aqui embaixo, onde está mais claro, eu consigo criar um contraste um pouco maior, tá vendo? Para eu poder trazer volume para a bolsa dos olhos. Lógico que a gente vai realçar isso aqui um pouquinho depois com um tom mais claro. Ó, vamos sempre suavizando. Ó, já deu uma outra cara, tá vendo? Ó, como era e como ficou, tá vendo? Ó, já deu uma grande diferença. Aí agora que a gente já fez essa parte, vamos pegar uma cor um pouquinho mais escura e eu vou vir na mesma camada, só que daí com o pincel um pouquinho mais fino, só para realçar algumas linhas de expressões. Acho que dá pra gente deixar um pouquinho mais laranja. Acho que vermelho vai ficar bom. Ó, mas assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu consigo trazer mais profundidade ainda. Aqui embaixo ó, vai ser mais escuro, nessa parte aqui. Então não tem problema eu pesar um pouco a mão nessa parte da sombra, tá? Ó, não tem problema. É só para dar um pouquinho mais de contraste mesmo. E não esquecer de deixar o pincel um pouco mais fino, tá? Não tem problema a gente fazer assim de forma mais grotesca, porque daí depois a gente vem suavizando. E daí como o objetivo é deixar um pouco de textura na parte da sombra, tá? Não vai ter tanto problema assim. Lógico que daí vai mudar de acordo com o resultado que você vai querer, né? Se você quer uma pele um pouco mais polida, um pouco mais detalhada, tá?
Aí você vai com um aerógrafo mais fofo, mais firme, para você poder fazer esses sombreamentos, tá bom? Se você quiser um desenho um pouco mais realista, tá? Mas aqui eu vou estar fazendo no meu estilo mesmo, de encomenda, que eu prezo um pouco mais pela praticidade. Ó, aqui no nariz também, ó, principalmente aqui. E por que eu gosto de deixar as bochechas e o nariz um pouquinho mais avermelhado? Você deve estar se perguntando. Porque nessas partes aqui do rosto é onde a gente tem mais calor, tá? É onde é mais quente no corpo humano mesmo. Então, por isso que quando a gente vê os desenhos animados, enfim, desenhos assim que trazem, né, as bochechas, enfim, essas partes do rosto que são mais rosadas, porque ali é onde tem mais fluxo sanguíneo, tá? Então, normalmente, pra gente poder representar isso, a gente vai usar cores mais quentes. Lógico, né? Se o personagem tem outra cor, aí vão ser usadas cores análogas ou complementares para poder trazer essa sensação de mais quente. Ó a diferença, né? Vamos ver aqui, ó. Não, somente a cor já com profundidade. Então, isso que eu falo, gente. Tem muita gente na internet que critica você copiar um desenho porque fala que a pessoa não sabe desenhar. Eu sou totalmente contra, eu sou a favor da cópia sim, tá? Se você tem ferramentas que vão te auxiliar, que vão te ajudar no processo criativo, por que você não pode utilizar? Sabe, a gente não está na época mais do Leonardo da Vinci, que a gente precisa provar para as pessoas que a gente sabe desenhar, que a gente sabe pintar, né? Você estando bem com você mesmo, né? Não está fazendo mal para ninguém. Eu acho que não tem problema nenhum, sabe? Ainda mais se você trabalha com encomendas, onde o volume de clientes é maior, sabe? Eu acho que não tem problema nenhum você utilizar do decalque ou da cópia para você poder fazer as suas obras um pouco mais rápido, tá? Então, beleza, pessoal. Agora que eu já terminei aqui a questão da pele madura, eu vou trazer, né, vou reforçar aqui para vocês alguns pontos. Então, a gente fez a primeira camada base, né, de pele. Depois a gente veio aqui numa camada acima, no modo multiplicação, tá? Por que a gente utiliza o modo multiplicação? Porque nessa parte, a cor, ela vai ter uma transparência. Então, eu consigo mesclar a cor que eu estou usando num tom mais claro, consigo deixá-la mais escura e de forma transparente para que quando eu traga a questão do sombreamento, ela consiga mesclar com a cor que está embaixo, tá? Então eu utilizei 2 tons de cor aqui, né? Usei um laranja um pouquinho mais claro e esse marrom aqui um pouco terracota, tá? E eu vim esfumando as partes que eu achei mais importante para poder trazer a questão da profundidade, a questão da luz e da sombra, tá? A questão do contraste também. Então a gente tem sempre que verificar qual é a melhor forma da gente poder fazer sombreamento. Eu gosto muito de cores quentes nos meus desenhos, então é algo que eu sempre gosto de trazer. Mas nada vai impedir de você querer utilizar outras cores, tá? Mas é sempre bom você dar uma olhada aí no seu círculo cromático. Ó. Aqui você tem noção, por exemplo, ó, se eu quiser usar uma cor análoga, eu sei que vai ser um laranja ou puxado para o rosa. Se eu querer uma cor complementar, então eu já sei que vai ser o azul, né, que é o oposto aqui do laranja, tá? Então sempre tento utilizar aí a roda das cores, a teoria da cor, para te ajudar no processo de harmonização das cores, tá? Porque às vezes o desenho ele tá muito monocromático, ele vai precisar de um contraste um pouco maior para você colocar o elemento principal em evidência, né? Então aqui, como eu utilizei muito vermelho, vocês podem ver que o fundo da nossa foto ele é verde, então ele vai criar um contraste muito bonito para o desenho final, tá bom?
Então aqui agora que a gente já terminou a parte do sombreamento da pele madura, agora a gente vai para a questão da iluminação, tá? Eu sempre gosto de pegar um tom um pouquinho mais claro que o tom da pele base para eu poder fazer a questão da iluminação. Não gosto de utilizar muito branco, porque às vezes eu gosto de deixar algumas luzes um pouquinho mais duras na pele para ela ter um pouquinho mais de impacto, tá? Então, ó, eu sempre adiciono uma camada nova e eu também vou em máscara de recorte, porque eu estou utilizando essa camada aqui como base, tá? Então fica mais fácil a gente poder fazer uma iluminação um pouco mais bonita. Também gosto de utilizar um pincel mais redondo para poder demarcar algumas áreas, ó, tá vendo? Porque daí quando eu coloco luz aqui, ó a diferença que dá na minha pele. Então eu consigo ter um contraste um pouco melhor, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com 3 ou 4 tons de pele. Então eu gosto de fazer do mesmo jeito que eu fiz com a sombra, eu gosto de fazer com a luz. Só que com a luz eu vou utilizar ela em alguns outros pontos, como aqui, por exemplo, aqui nessa parte. Tem problema a gente utilizar o mesmo tom para a luz para poder fazer o sombreamento do olho. E eu gosto de marcar esse canto aqui, ó, tá vendo? Que seria a parte da olheira, no caso, né? Então eu gosto de marcar um pouquinho essa parte aqui, deixá-la mais clara que as outras. Se eu sentir a necessidade de trazer um pouquinho mais de sombra, aí eu venho retocando depois, tá? Mas vocês vão ver que isso aqui vai dar uma diferença bem grande no nosso desenho, tá? E vocês podem ver que eu nem tô olhando direito para minha referência, porque eu sei aonde os pontos de luz vão bater, tá? Que vai trazer um impacto mais positivo, mais luminoso para minha referência, tá bom? Então, por isso que eu não me preocupo muito com a questão da onde a luz... dá pra gente ver, né, que a luz está incidindo aqui da direita para a esquerda. Então, eu vou ter mais luz deste lado do que do lado esquerdo, tá? Então, ó, aqui eu já coloquei alguns pontos que eu achei necessário, agora eu só venho esfumando. Então, nas áreas maiores, eu gosto de esfumar com um pincel um pouco maior, que daí eu consigo suavizar mais, né? Eu não preciso deixar tão forte esses pontos de luz. Tipo aqui, ó, no meio da testa, tá vendo? Que daí ele meio que já vai mesclando para aquele resultado que a gente quer. Que é tentar deixar a pele mais parecida com uma pele mais madura, que possui um pouco mais de linhas de expressão que as outras normalmente. Eu também gosto de esfumar aqui, ó, perto. E aí você se diverte, ó. Tá? Ó, aqui ficou muito branco, ficou muito difuso, então eu posso vir aqui com uma borracha, apagar onde ficou um pouco mais de luz, para poder realçar as sombras que estão aqui de baixo. E aqui também, ó, como é uma luz que rebate, essa parte aqui não precisa tanto de luz, é mais aqui deste lado. Tá vendo? E a gente já tem a nossa pele praticamente pronta, né? Então não tem muito segredo assim na questão de fazer pele, é questão de treino mesmo, tá? Você tem que pegar e fazer sem medo, sem muito perfeccionismo, que eu sei que a gente que é artista, a gente é muito perfeccionista, tá? E é pra gente poder ser um pouco mais tranquilo na hora de fazer arte, sabe? O que você achar necessário esfumar, você vem e esfuma, pegue tanto aos detalhes, a não ser que o seu cliente seja muito exigente, mas aí vai também do seu estilo que você trabalha, da imagem que você passa. Eu não estou trabalhando tanto com encomendas agora, estou focando mais na faculdade, por isso que também eu não estou trazendo tanto vídeo aqui para o canal, né? Eu acho que o último vídeo foi há 4 meses atrás. E eu acho que vocês devem estar ouvindo aí de fundo, barulho de caminhão. Aqui, gente, eu moro tipo na rua principal, assim, da cidade, uma das, né? Então é muito barulhento. Isso acaba me
me deixando muito irritado, muito nervoso na hora de gravar vídeo. Então eu acabei afastando um pouco do YouTube por causa disso. Porque o lugar que eu moro aqui é muito barulhento. E isso acaba me irritando um pouco na hora de fazer o vídeo, sabe? Porque daí muito barulho, daí acaba me irritando. Aí eu já não tenho paciência. E quando eu tô desenhando, eu gosto de ter um ambiente mais quieto, mais calmo, para poder focar no que eu tô fazendo. Então olha só que bonita que ficou a nossa pele madura, tá? Ia ser mais um speed paint esse desenho, mas acabou virando um tutorial para vocês. Então provavelmente o vídeo vai ter um título, alguma coisa nesse sentido, né? Como desenhar pele madura, fazer rugas, essas coisas, tá? Então olha só que bonito que fica. Vamos ver aqui a cor do cabelo da nossa referência. Vou só apagar aqui. Ó, vocês podem ver aqui que ela tem o cabelo um pouco grisalho, tá? E um pouco marrom. Então eu vou tentar fazer o cabelo dela um tomzinho assim como se ele tivesse pintado, tá? Vou tentar fazer um tom de marrom escuro, tá? Pra gente poder... Olha só, sem o contorno, para vocês verem como que fica a pele, tá? Dá pra ver bem aqui que é uma pele madura. Então, se eu quisesse um desenho mais realista e sem os contornos, aí eu iria vir polindo aqui essas partes para poder deixar o desenho mais realista. Mas como eu gosto de trazer o contorno no meu desenho, eu prefiro deixar assim, tá? Então agora vamos para a parte do cabelo. Também vou aqui na máscara de corte e vamos pegar um marrom escuro. E já que a gente está conversando enquanto eu estou fazendo aqui o desenho, eu já vou conversar um pouco com vocês em relação aos vídeos do canal. Enfim, um dos motivos que fez eu parar de gravar um pouco os vídeos é, igual eu falei para você, a questão do barulho, né? Acho que o melhor horário assim para poder gravar vídeo é à noite, tipo umas 9 horas. E ano passado eu não tinha tanto tempo para desenhar, né? Porque eu trabalhava, eu ainda tô fazendo faculdade, tô fazendo meu TCC agora. Então eu decidi agora, na metade do ano, voltar a gravar vídeo pro YouTube, porque eu tô mais tranquilo com a faculdade, sabe? Meu TCC tá bem adiantado. Bem dizer, a parte mais burocrática da faculdade é o TCC. Eu, no meu caso, é uma monografia, então é uma coisa mais simples. Pelo menos na minha faculdade é algo mais simples. Vou ter algumas provas presenciais agora. E também desanima muito, gente, gravar vídeo com temática de arte, porque tem pouca visualização. Vocês podem ver aí, eu tenho 20 mil inscritos, mas quem acompanha mesmo meu canal não é nem 3%, 5% de pessoas. Então isso desmotiva bastante também, sabe? É algo assim que eu levo muito em consideração. Mas não é um adeus do YouTube, né? Igual eu falo pra vocês. Sempre que eu tô inspirado em gravar vídeo, tipo hoje, eu pego, venho aqui, gravo, né? Trago um vídeo interessante pra vocês. A qualidade é sempre a mesma, né? Eu sinto que depois que eu troquei de iPhone, que eu peguei o 14 Pro Max, a câmera dele não é tão boa igual era a câmera do meu iPhone 11. Sabe? Ou do meu iPhone 13. Esse negócio de 3 câmeras me irrita tanto, vocês não têm noção. Porque parece que a qualidade não é a mesma, gente. Eu fico de cara. E o nosso desenho já tá dando as caras aí. Vendo? Acho que o que mais vai demorar pra fazer vai ser essa parte aqui principal mesmo, porque o restante daí é um pouquinho mais fácil. E eu tenho que ir pra academia daqui a pouco, então provavelmente na hora que eu voltar, ou vai ser outro dia, enfim. E eu gosto sempre de utilizar um pouco da cor do branquinho aqui do olho, tá vendo? Que eu também não uso, às vezes não uso sempre o tom de branco. Aí agora eu consigo colocar as sombras aqui depois, fazer o tom da boca também, que eu posso pegar esse tom aqui e deixar ele um pouquinho mais rosado, assim, ó, como se fosse
um nude, né? Um tom de boca mesmo. E eu acho que eu vou fazer a boca tudo aqui junto mesmo. Sempre gosto de deixar também, ó, o começo da boca um pouco mais claro do que o restante. Lógico, essa aqui é a cor base, né? Provavelmente eu vou escurecer isso aqui depois. Ó, sempre os cantinhos da boca eu gosto de deixar eles um pouquinho mais um tom de pele. Não ficar tão demarcado assim. Ó, e já tá começando a ganhar vida, tá vendo? Então eu vou parar por aqui. E a hora que eu voltar, a gente já continua. Pra vocês vai ser somente um corte. Bom, gente, voltei. Eu tô com muita dificuldade de acertar a luz do vídeo. Já é outro dia. Fui na academia, fiz meus exercícios, voltei. E agora a gente vai continuar com a pintura, tá? Então, o que eu tinha pra falar sobre pele madura, basicamente já falei, né? Vamos só recapitular aqui. Usar aí de 2 a 3 tons para fazer o sombreamento, o tom de base e um tom um pouquinho mais claro para fazer as áreas de luz, tá bom? Agora eu vou focar aqui na região do rosto, da boca, os olhos e cabelos e depois a gente vai pro fundo. Então provavelmente essa parte vai ser time-lapse, mas se eu quiser acrescentar alguma coisa, daí vai ficar a voz de fundo narrando, tá? Então vamos lá. Então agora, pessoal, como vocês podem ver, eu já fiz a boca aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas linhas de expressão e vou selecionar uma cor, um marrom um pouco mais escuro ou um pouco mais claro, depender da área, tá? Pra gente não ficar com elas tão marcadas assim no preto. Pra isso, ó, tem que bloquear a camada. Aí é só vir com um pincel simples, ó, no aerógrafo e escolher um tom que mais vai me agradar. Deixa eu pegar um tom mais quente para as áreas mais quentes e um tom mais frio para as áreas de mais sombra. Olha como dá a diferença, tá vendo? Ó, coloração da line art, olha a diferença, olha como suaviza muito mais as linhas de expressão, tá vendo? Também já vou aproveitar, pegar um vermelho aqui bem escuro, pra gente poder pintar a line art aqui da camiseta, que a blusa que ela tá é vermelha, então daí a gente já segue a paleta de cores, né, de tons quentes. Depois a gente arruma a line art das folhas. Então agora, ó, eu vou adicionar uma camada acima de tudo, vou colocar ainda máscara de recorte e vou vir num tom mais vermelho, assim, mais nude, tá vendo? Que ele fica mais fácil para pintar. Quando fica branco assim, ó, é porque a camada base ela deixou de ser pintada. Então é sempre bom a gente voltar com a mesma cor da camada base, depois voltar com a cor da camiseta, na camada que a gente tava, e fazer o resto da coloração. Como a gente selecionou a camada base junto com a camada da pele, né, então não vai fazer muita diferença aqui, eu só tenho que tomar cuidado na hora de pintar, porque essa camada está acima de todas as outras. Daí aqui eu delimito o espaço da minha blusa. Ó, tá vendo? Quando fica a parte em branco assim, ó, não tem o que fazer mesmo, né? A gente preenche a cor e depois a gente volta colocando os retoques finais. Tô dando uma cara. Aqui a blusa dela tá um pouco mais escura, mas eu vou fazer vamos fazer um ajuste aqui de cor.
Tem que ser um pouquinho mais claro assim, mais forte, pra gente poder pegar um tom de vermelho um pouquinho mais escuro assim, pra gente poder fazer a sombra. Eu gosto sempre de fazer a sombra na multiplicação. E eu vou fazer, acho que a line art vai precisar ser um pouco mais escura para a sombra ser um tom mais médio. Aí, ó, ganhou vida, né? Não adianta, gente, é o que eu falo para qualquer pessoa que está desenhando. O desenho ele vai ganhar vida quando você colocar os retoques de brilho, não adianta. Bom, pessoal, então a partir de agora eu vou narrar um pouco o vídeo para falar para vocês sobre os retoques finais que eu estou fazendo na ilustração. Eu decidi acelerar essa parte porque o vídeo já estava ficando muito grande. Então eu fiz mais alguns retoques, mais alguns ajustes na parte da luz e da sombra. Também fiz toda a textura da roupa, né? Eu também tenho um pouco de dificuldade de desenhar roupa, mas é uma parte que eu gosto bastante, porque o mesmo pincel que eu uso para esfumar a pele, os brilhos, eu também uso para esfumar a roupa e também o cenário. Tá? Então nessa parte do cabelo aí eu decidi fazer um pouco marrom, né? Como se ela tivesse pintado o cabelo. E isso traz um pouco mais de jovialidade para a pessoa. Deixa o desenho também mais característico e mais colorido, né? E depois também eu decidi trazer um pouquinho mais sobre alguns fios brancos, né? Pra gente deixar a característica também da idade dela, tá? Pra gente não rejuvenescer tanto, tá? Então vocês podem ver aí, ó, os fios brancos, eles fazem bastante diferença na hora da gente poder fazer a nossa pintura, né? Eu pensei que se eu deixasse o cabelo 100% branco, ela ia ficar muito mais idosa do que ela aparenta, então por isso que eu decidi fazer o cabelo todo no marrom, né? Eu conversei com o Breno também, se eu podia, ele falou que sim. E a parte do fundo foi uma parte um pouco mais fácil, né? Porque eu já tinha o desenho de referência, mas mesmo assim ainda quis pintar fazer no meu estilo de pintura, né? Então eu fiz aí a parte das folhas da bananeira. Eu tentei usar aí de 3 a 4 tons de verde para poder deixar bem colorido, né? Porque a gente tem que lembrar que é um desenho e não uma fotografia. Então eu tentei deixar todo o desenho fundo com o mesmo estilo de pintura. E isso foi muito bacana, porque a parte do cenário, né, foi a parte mais tranquila mesmo de fazer o desenho. É o que eu sempre falo. A parte mais difícil vai ser aonde tem mais detalhes no desenho, que no caso é o rosto, a pele, os olhos, o cabelo, mas é sempre um processo muito bacana e muito gostoso de fazer, né? Então, eu agradeço você que tenha ficado aqui e tenha assistido todo o vídeo, porque ele tá bem grande mesmo, né? Mas eu acredito que tenha pessoas que vão assistir esse vídeo até o final porque gosta de acompanhar o processo, né, do começo ao fim de uma ilustração, né? Eu acho que eu nunca trouxe, nesse estilo pelo menos de desenho, o processo todo, né, e também já ensinando alguma coisa e conversando, né? Porque pra gente assistir um vídeo como esse, a gente tem que parar, né, parar o que a gente está fazendo e realmente sentar e ver todo o processo do desenho, porque eu acho que a parte mais interessante da gente poder fazer arte é a gente praticar um pouco mais da paciência, né? Porque hoje a gente assiste vídeo de 15, 10 segundos, 1 segundo até, e a gente fica naquele consumo exagerado de vídeos e a gente não para assistir um vídeo do começo ao fim, né? Porque a gente não tem paciência, nós estamos todos ansiosos. Mas agora voltando ao desenho, né? Fiz aí a parte das bananas, também pintei elas com o mesmo pincel que eu fiz a parte de sombreamento e de esfumato do desenho, e também nas folhas, né? Fiz toda aí a parte de sombreamento, de luz, de meios tons. Coloquei uns tons um pouco laranjas e verdes, né? Porque tem algumas bananas que são assim, e eu achei que ficou muito legal e bem característico.
Bom, pessoal, e é isso o vídeo. Agora eu tô aqui fazendo a minha assinatura, já fiz os retoques finais de cor e também já salvei o vídeo nessa altura aqui do áudio, tá? Então, vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final. Eu gostei bastante do resultado, o Breno também gostou. A gente já entrou em contato com a gráfica pra gente poder imprimir. A gente vai imprimir esse desenho num tamanho A3 e vai enquadrar, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado da nossa conversa no dia de hoje, que vocês tenham gostado do resultado final, que vocês tenham aprendido um pouco sobre pintura de pele madura, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar o curtir, de deixar o like, o seu comentário. Aí eu tirei a película fosca para vocês verem o desenho sem, né, a parte fosca da película, que ela tira a qualidade da imagem, para vocês verem o resultado final. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!